Oi, gente, como que vocês estão? É um aviso bem importante. Tô aqui com esse filtro, né? Porque é domingão, cara lavada. Mas eu quero dar um aviso. Amanhã, na segunda-feira, a gente vai fazer uma live com uma pessoa, ainda é surpresa. Mas uma pessoa que sabe muito de comportamento para quem quer emagrecer, para quem tem vontade de mudar os seus hábitos, né? Porque isso é o mais importante. A gente vai abordar essa parte de comportamento. Porque é muito difícil a gente mudar algo. As pessoas acham que elas pensam assim: vou emagrecer e tudo vai funcionar, tudo vai acontecer como mágica. E não é. Nossos pensamentos, nossos hábitos, eles são muito mais complexos. E eles apitam muito mais do que a gente tem até consciência. Porque muita coisa que a gente faz, principalmente em relação à comida, é automático. Porque o que rege são as nossas crenças e os nossos hábitos que a gente vem repetindo. Às vezes a gente nunca nem parou para pensar o porquê que eu reajo assim em relação à comida, porque é uma coisa que é um padrão mental, um padrão de hábitos, e eu vou repetindo, e eu vou engordando, e vou fazendo isso sem ter um mínimo de consciência. Por isso que eu gosto muito desse assunto, porque se vocês querem emagrecer, esses hábitos, rever todos esses comportamentos é fundamental, gente. Ninguém consegue mudar algo assim de uma forma genuína sem rever os seus hábitos. Eu vou virar a tela aqui, vou mostrar para vocês o que eu tô falando, faz todo sentido, tá bom? Deixa eu tirar esse filtro aqui e vou virar aqui a tela. Olha só, saiu um artigo, na verdade, vou mostrar aqui para vocês, sobre o jejum, sobre os padrões. Ó, para quem tem dúvida, ó, eu sempre faço isso, copio, jogo no tradutor aqui, que daí vocês têm uma noção do que o artigo tá falando. Tá. Olha sobre o que fala esse artigo na tradução literal. Padrões de refeições e crenças sobre estilo de alimentação estão associados com a adesão a dietas intermitentes ao jejum. Que quer dizer o quê? Que a forma que eu creio, a forma que eu enxergo a comida e o padrão de refeição vai influenciar no meu resultado. Por que acontece? Muitas pessoas, muitos acreditam que comer 3 refeições por dia é saudável, né? E que pular refeições pode ser prejudicial. Muita gente acha que pular uma refeição, pular 2 refeições no dia não é saudável. Isso é uma crença. Tá vendo que o jejum, ele quebra aí os paradigmas? Isso não sou eu que tô falando. É um artigo aqui que foi feito por pessoas que estudam o assunto. Então, por que geralmente o jejum não funciona para algumas pessoas? Por causa do psicológico. Porque, por exemplo, alguns que fazem jejum, as pessoas ficam mais propensas a se preocupar com as consequências negativas de perder. Por exemplo, ela come antecipando-se a fome, ela pensa assim: vou fazer um jejum. Aí ela nem tá com tanta fome, ela come a mais, porque ela tá preocupada, porque ela vai ficar um tempo em jejum, então ela vai compensar esse período que ela vai ficar em jejum. Então ela come a mais. O que acontece quando a gente come mais? A gente não emagrece, ou às vezes só engorda. Mas tá vendo que isso não é culpa do jejum? Isso é a questão do meu psicológico, a forma que eu me posiciono em relação à comida, ao medo, à ansiedade, ao medo da fome futura, né? Então, esse psicológico aí atrapalha bastante esse tipo de crença. Esses resultados revelam como as crenças sobre um estilo de alimentação saudável pode desempenhar um papel importante na hora de formar padrões alimentares. Então, eles avaliaram alguns efeitos psicológicos aqui nesse artigo. E aí, o que eles falam?
no final eles colocam que o jejum para muitos exige menos esforço do que dietas diárias de restrição. Assim, algumas pessoas acham mais fácil reduzir o número de refeições, é algo mais econômico, que você não vai ficar se preocupando lá com 6, 7 refeições no dia, você vai restringir essas refeições, do que você ficar restringindo em cada refeição, né? Então, você vai restringir o período e diminuir o número de refeições. E para muitas pessoas isso é mais prático e rentável, né? Que às vezes acaba saindo mais barato, tanto na perda quanto na manutenção. Algumas pessoas não conseguem aderir ao jejum, né? Particularmente aquelas que, olha só, gente, que têm fortes convicções sobre as consequências negativas da falta de horários regulares de refeição e lanche. Aquelas pessoas que são muito apegados ao almoço, a jantar, assim, psicologicamente falando, né? Que imagina pular o café da manhã, meu Deus, isso é um sacrilégio. Então, essas pessoas são as que não conseguem aderir. Mas é por causa do jejum? É porque elas têm algum problema fisiológico? Não, são as crenças, são os pensamentos. Aí, por isso que eu digo que os pensamentos são fundamentais e suas crenças também. Aí no final ele fala que precisa de mais pesquisas, principalmente nessa parte psicológica, né? Porque a gente está tão arraigado nessa cultura de comer o tempo todo que realmente é complexo lidar com essa mudança, mas esse medo e essa insegurança e esses pensamentos pode ter certeza, são os que mais te atrapalham na hora de ter o resultado, tá? E fundamental, deixa eu virar aqui, e é fundamental, gente, no caso, para emagrecimento, é muito óbvio que para eu emagrecer, se eu tenho sobrepeso, eu preciso passar a ingerir menos comida, isso é óbvio. Então, o jejum acaba sendo uma ferramenta que vai me levar a diminuir essas quantidades. Mas, como eu disse, a compensação, essa questão de ter medo, de comer a mais, de ficar beliscando. Eu vou fazer, muita gente faz, eu vou fazer o jejum em 16 horas e nas 8 horas acaba beliscando e come sem fome, come exagerado. Acaba que ela não consegue diminuir tanto assim a quantidade, porque ela tem essa ansiedade de ficar beliscando ou de ficar compensando. Por isso que eu quero reforçar mais uma vez que essa atitude psicológica de ficar beliscando, de ficar com medo, de ter fome, de comer sem fome, porque eu vou fazer exercício, eu vou fazer jejum, então eu preciso comer mais para não sentir fome. Então tudo isso atrapalha. Sempre pensem que as horas em jejum, sem uma diminuição, ela não funciona, né? Porque nosso corpo, ele reconhece a energia alimentar. Tudo que entra, ele está sendo computado. Não importa se foi em uma hora do dia, se foi em 3 refeições, se foi em 6 refeições. Se eu ultrapasso essa quantidade que o meu corpo necessita, se no meu caso o meu objetivo é emagrecer, eu vou ter realmente aí um efeito de estagnar o meu emagrecimento por causa dessa ingestão aí. Então, exercícios ajudam, porque o exercício acaba que faz o teu corpo ter um gasto calórico maior, né? A musculação ajuda que o teu corpo, com mais músculos, o teu corpo vai consumir mais energia em estado de repouso e vai liberar alguns hormônios que diminuem a ansiedade, diminuem a fome, e são ferramentas que vão ajudar nessa diminuição aí de ingestão calórica. Tá bom, gente? Bom domingo aí para vocês. Espero que esse artigo aqui tenha inspirado. Compartilhem aí com as pessoas que vocês conhecem, para elas mudarem a cabeça, mudarem as crenças, que assim elas vão conseguir ter seus resultados. Beijo, até mais!